Mas o Sam Walton abriu sua primeira loja com 44 anos e se tornou dono da loja ou da marca Walmart. Conhece a Walmart? Mas você não conhece o fundador. Com 44 anos. Henry Ford, não precisa falar dele, né? Construiu o primeiro veículo Ford T quando tinha 45. Esse então é desconhecidíssimo. Momofuku Ando, 48 anos, criou a marca Nissin. Já comeu miojo? Foi ele que começou com 48 anos. Ray Kroc, 52 anos, já ouviu falar dele? Fundou a McDonald's. E eu podia citar, a matéria citam vários. O que a gente percebe, queridos? Os projetos levam tempo para acontecer. E para o cristão, ele precisa levar em consideração a questão também do tempo. Para resumir essas três coisas, eu diria que para qualquer projeto nosso dar certo, como cristãos, Deus vai abençoar quando existir integridade espiritual, generosidade social e paciência de esperar o fruto. Essas três coisas são básicas: integridade espiritual, confia ao Senhor os seus planos, generosidade social, o plano não é só para você, é coletivo, paciência, esperar o fruto nascer. E a terceira verdade que a gente aprende é planejar de forma altruísta, como complemento do que eu disse até agora. Porque o texto de Provérbios termina dizendo assim: o Senhor fez tudo com propósito. Se Deus fez tudo com propósito, é claro, se Ele me criou a imagem e semelhança dEle, eu tenho que aprender a fazer tudo com propósito. Essa frase está ligada à frase anterior: confiança no Senhor, sujeição dos projetos a Ele, ligada a essa afirmação: Deus trabalha com propósito. O que é propósito? Ele vem da língua latina. Propósito quer dizer intenção. Deus, quando faz alguma coisa ou vai fazer alguma coisa, Ele já tinha intenção de fazer. Então pense em toda a história da salvação. Pense na história da criação do universo. Deus tem a intenção. Tudo que Ele faz, a não ser aquilo que o homem faz de errado, mas o que Deus faz é tudo feito com intenção, é tudo feito com objetivo. Deus é o melhor planejador de todos. Isso traz a ideia de alguém que sabe que vai acertar o alvo. Deus sabe onde mirar e sabe que Ele vai acertar quando Ele faz. Nada dá errado nos planos de Deus. O que isso pode ajudar? Isso pode ajudar a realizar nossos projetos e descobrir quais são os propósitos de Deus na Bíblia. O que eu quero dizer? Será que eu sei quais são os propósitos de Deus? Ou seja, eu sei em que Deus está. Onde que Deus está envolvido? O que Ele está fazendo? Jesus disse que o Pai trabalha até agora. A pergunta é: em que? Já parou para pensar? Se o Pai trabalha até agora, Ele está trabalhando onde? E Ele está trabalhando em quê? E se eu sei onde Deus está trabalhando, e eu sei em que Ele está trabalhando, eu posso construir os meus objetivos onde Ele está trabalhando e no que Ele está trabalhando. Eu quero dizer para você uma coisa muito clara, vou dar um exemplo para você. John Wesley foi o fundador do movimento metodista no mundo, né? Foi um pastor muito usado por Deus no reavivamento na Inglaterra. E o John Wesley reunia com várias pessoas do parlamento inglês, pessoas influentes do parlamento da Inglaterra, com aristocratas. Ele tinha uma reunião que chamava de Clube Santo. Vários parlamentares que se converteram reuniam com John Wesley para estudar a Bíblia e orar. Isso no ano de 1791. Um dos participantes desse grupo do Clube Santo se chamava William Wilberforce. Ele era um dos mais influentes membros do parlamento inglês. Próximo da sua morte, o John Wesley chamou o Wilberforce de lado e disse uma coisa: Deus encarregou você de uma tarefa importante que Deus quer fazer. A libertação da escravatura. Quando aconteceu o reavivamento inglês, uma das consequências mais imediatas não foi igrejas encherem,
foi também uma preocupação social. Foi assim, eles olharam para o mundo e perceberam qual é a ação de Deus, o que Deus quer fazer no mundo, o que há de mais injusto acontecendo que Deus quer que acabe. Eles olharam para a escravidão, tráfico de escravos da África. E o John Wesley tinha convicção que isso tem que acabar. Você já imaginou? Você sabe como é que foi isso, né? Aqui no Brasil, queridos, houve uma batalha naquela época entre os escravagistas e os que eram a favor da libertação dos escravos. Houve disputa, gente morreu, porque os aristocratas do Brasil não queriam libertação dos escravos, ganhavam dinheiro com isso. E havia aqueles que, até na igreja evangélica protestante no Brasil, presbiteriana inclusive, houve uma disputa. Tinha gente dentro da igreja que era abolicionista, tinha gente que era escravocrata dentro da igreja. Foi uma coisa complicadíssima isso, porque até então era uma coisa aceita. Então o John Wesley falou para disse para o William Wilberforce que Deus havia encarregado dessa tarefa. O tempo passou, o Wesley morreu. E através do Wilberforce, desse homem aí, foi assinado o primeiro acordo para libertar os escravos de Serra Leoa, 1787. Depois foi assinado o tratado para abolir escravos, ou abolir o tráfico escravagista da Inglaterra, 1807. E o fim do contrabando mundial de escravos, em 1833. Acabou a escravidão. A escravidão naquela época, claro. Mas a abolição da escravatura, no Brasil inclusive, é tudo consequência, queridos, dessa ação do Wilberforce e de muitos outros. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: o Wilberforce tinha um projeto, não tinha? O John Wesley tinha um projeto, não tinha? Esse projeto estava sintonizado com Deus. Deus estava trabalhando nisso. Por isso deu certo.